Meus pais envelheceram. E agora? Seus pais envelheceram? Seus pais estão na velhice? Seus pais são idosos? E agora? Você foi dormir filho e acordou cuidador? O que a velhice dos seus pais estão te trazendo acerca do teu processo de envelhecimento? É sobre isso. Nós vemos lá espelhado nos nossos pais aquilo que é nosso, né? É nossa querida e saudosa Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Será? O momento da velhice dos nossos pais é um momento sagrado, único, privilegiado de nós revisitarmos aquilo que deixamos varrido para debaixo do tapete. Vem tudo ali, vem tudo. Vem disputa entre irmãos, quem é mais amado, quem é menos amado. Quem vai cuidar mais da mãe, quem vai cuidar menos. Quem vai cuidar mais do pai, quem vai cuidar menos. Vem uma sobrecarga, vem dívidas afetivas. Lá como os irmãos Karamazov, do Dostoiévski, nós disputamos com o outro muito mais dos nossos afetos, das contas não pagas em tempos anteriores. O que vem ali é o detalhe do cuidado, claro, é um detalhe pesado, é um detalhe que implica, é um detalhe que convoca, é um detalhe que chama para visitarmos lugares na vida que ainda não fomos e a gente leva um susto. Como que eu tô tão birrento, como que eu tô tão nervoso, como que eu tô tão irritado, sobrecarregado, porque é uma sobrecarga nova, né? Qual é a diferença de quando a gente tem um filho pequeno no lugar de mãe e no lugar de filho de pais idosos? Quando a gente é mãe, a criança tá pequena, nossa, é um puta trabalho, né? E lava fralda, não lava mais, né? Tem fralda descartável, né? Mas o trabalho, né? Eu lembro quando eu via bebês lindos no supermercado, por exemplo, e a mãe ali com a criança no colo e com as compras no carrinho, e eu dizia assim, tá escrito trabalho na testa de um bebê para uma mãe, né? Ela só vê trabalho. E quem tá fora, ai que bonitinho, que lindinho, que gracinha, né? Mas quem tá ali fazendo tá no lugar da sobrecarga, tá no lugar do cansaço, tá no lugar do fazer. E qual é a diferença então quando você tem um bebê, uma criança pequena para cuidar? Ele tem um futuro pela frente. É uma promessa, assim, eu tô cuidando, mas ele vai crescer, ele vai ser engenheiro, advogado, médico, sei lá o quê. Ele tem um futuro pela frente e quiçá, com muita sorte, muita bênção, ainda vai cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Com muita sorte. E porque os tempos estão mudando e está se criando lugares de vida para idosos, né? Estão se criando lugares, né? Um filme que se chama E Se Vivêssemos Todos Juntos, que eu recomendo veementemente, aonde uma comunidade de pessoas, eles eram amigos e eles envelhecem e vão morar juntos. Ainda vem um antropólogo fazer uma pesquisa, né, etnográfica, etnocêntrica, quer dizer, né, como que eu vivi, eu vou procurar comunidades e que eu tenha dinheiro para isso, né? A velhice, ela implica vários fatores, né? A depender do tanto de dinheiro que a gente tem, é o tanto de velhice, é a qualidade da velhice que a gente pode ter, que lugares nós vamos, que cuidados nós vamos poder ter, né? Então, vou pagar um cuidador para os meus pais idosos, é uma opção também, como tem mulheres que pagam babás, mas onde fica a maternagem, no caso? Você até pode pagar uma babá, mas tem a mãe que pariu ali, né? Onde fica a maternagem? Como filho de idoso, pode ter cuidador, pode institucionalizar por uma instituição, mas onde fica a filiação? Você é filho daquele pai e daquela mãe. Por mais que ache que eles erraram, por mais que eles tenham cometido erros, e eles cometeram, né? Como professora na universidade, numa disciplina de psicologia comunitária, meus alunos iam ao campo de estágio, ao social, fazer estágio em instituição de longa permanência para idosos, ILPIs, né, que se chama IUPS. E eu lembro de filhos de idosos me dizendo assim, ela que dê graças a Deus que eu tô pagando o asilo, né, vulgarmente conhecido como asilo, casa de repouso, residential seniors, não ter nomes aí eróticos na cultura para dizer de lugares diversos. Para velhices, né? Então, ressentimento do passado que dizia assim, ela me amarrava no berço para ir namorar. Então, ressentimentos, contas não pagas lá atrás. E será que é hora
de ficar com birrinha. Ai, ela não me deu o amor que eu merecia, que eu precisava. Por que será que ela não deu? Porque ela não conseguiu. Ela não deu porque ela estava envolvida ainda com o lado dela mulher, para além de ser mãe. Né? Possivelmente largada por esse homem, pelo pai dessa criança, com as suas dores, suas feridas na feminilidade, no feminino. E foi procurar um namoro, ou foi procurar um respiro, uma válvula de escape. Tá errada, depois que uma mulher é mãe, ela não pode mais ter essa sua dimensão. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, quer dizer, será? O que nós estamos fazendo hoje com as nossas envelhecências? Porque filhos de idosos já são envelhecentes. Eles têm 45 mais, né? Será que a gente está conseguindo fazer um simulador de voo? Quer dizer, será que a gente está conseguindo fazer uma vida diferente, melhor do que eles fizeram? Será? Será que a gente julga, né? Quando diz um dedo que se aponta para o outro, tem 3 para você? Será? Né? Eu tô com o dedo até me escondendo, as unhas aqui descascando, eu tô assim. É a hora de fazer um belo simulador de voo, sendo filho de pais idosos. Como eu quero chegar lá, pobre como eles chegaram. Eu quero chegar lá, ricos como eles chegaram, brigando com dinheiro, brigando por herança, dividindo relações, fragmentando relações. Eu quero chegar lá sem saúde física, um corpo debilitado, olhando para baixo. Por que os idosos ficam corcundas, né? Eles vão olhando para baixo porque a vida vai ficando mais pesada. Será ou eu vou cuidar desse corpo hoje, eu vou abrir mão dos gozos hoje? O que eu tô julgando lá? Eu tô fazendo aqui diferente? Ou eu tô repetindo? E eu vou falar para você, você tem uma chance de mais de 90% de repetir. Se você não fizer uma análise e romper com o padrão de repetição. Porque a gente repete. E justamente aquilo que mais irrita lá neles é o que dá mais notícias do que tá aqui. Porque senão não cheira nem fede. Senão eu não tenho nem matriz simbólica, quer dizer, eu não tenho nem referencial de ler aquilo que me incomoda lá. Porque não cheira nem fede, aquilo que eu não conheço, aquilo que não me toca, não me diz respeito, eu nem tenho como entender e ler isso no outro. Nem me afeta. Se me afeta tanto é porque tem mais de mim nisso tudo do que eu gostaria. Então, momento de cuidar. Como eu vou cuidar? Vou pagar uma instituição? Ok. Ai, não tenho culpa. A gente vai ter que se ler. Percebem porque eu tô dizendo que é o momento de cuidar do outro? É o momento privilegiado de se cuidar, de se olhar. Tá com culpa de pagar uma instituição? Por quê? Ah, porque eu sou uma filha relapsa. Você tem espaço na sua casa para colocar seu pai e sua mãe? Você tem? Você pode ir lá morar com eles, como eu tô podendo morar aqui com os meus pais, porque eu trabalho no online. Tá? Minha vida tá configurada hoje que eu posso ficar aqui um tanto, lendo, mapeando a situação, até que eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas hoje é assim, qual é a sua situação? É assim? Não, as pessoas não são iguais. As histórias de vida não são iguais. Então você precisou institucionalizar, faça as pazes com você. Seja bonzinho, igual é parecido, né? Análogo quando se colocava criança na escola, que a mãe ia trabalhar, tinha um centro de educação infantil, tanto que a minha mãe fala assim: ai filha, na época que você era bebê não tinha. Eu tive uma babá que tive maus traços, minha mãe descobriu, foi bem triste para ela, ela deixou o trabalho dela. Ela gostava de trabalhar. Ela não gostava de ser só mãe, ela gostava também de trabalhar. E parece que retorna essa situação, né? Filhos que eles não querem só ser filhos e cuidar. Eles querem também trabalhar, eles querem fazer outras coisas e querer e precisar. Então, como que a gente se apazigua com o que é a nossa realidade, a nossa história de vida? Vem tudo conta lá de trás, né? Idosos, né? Porque ficou velhinho, que ficou bonzinho, santinho, anjinho. Ah, vai envelhecer como viveu, manipulador, fazendo chantagem, fazendo birra. E que lugar esse filho vai esse filho, olha, esse ato falho que eu fiz agora, porque como eu trabalhei muitos anos com instituição de longa permanência, centros de atividades para maiores de 60 anos, e eu, né, e a Lê, querida, né, a Lê Lanzoni, fofa, dona do Viver e Bene, um lugar maravilhoso para idosos em Curitiba,
a gente fazia um ato falho e dizia assim, o filho, o pai do fulano. Nós nos referíamos aos filhos dos idosos como pais deles, né? Porque inverte, mas inverte com suas ressalvas. A gente precisa ficar muito atento e advertido. Você não é o pai e a mãe deles. O pai e a mãe deles possivelmente já morreram. Você é um filho que confunde por ter a função de cuidar e a gente se mela nisso, se exagera, esbarra em lugares que não são nossos, de querer ser autoritário, mandar demais, se meter ali onde não é teu lugar. Existe um casal, às vezes, seus pais ainda estão casados, e a gente quer se meter ali, tomar as dores de um deles. Por quê? É a dor da filha, a dor do filho. Aquilo que com você, na tua educação, na tua criação, você não curtiu muito, você carregou ressalvas, você carregou ressentimentos, rancores, você vai querer se vingar agora. Mas é tudo inconsciente. Porque no nosso discurso consciente, eu sou bonzinho, eu quero fazer o melhor. Tudo bem, é verdade, a gente tenta fazer o melhor, mas com essas sombras. Então a gente precisa olhar para essas sombras. Momento de cuidar de um pai e de uma mãe idosos é o momento de se cuidar. É o momento de se olhar. É o momento de ter a chance de limpar essas birrices, essas ranzinzices, essas infantilidades, aquilo mal resolvido que deixamos lá atrás. Aleluia, louvado seja a velhice deles. Que é um momento privilegiado de visitarmos nós envelhecentes e não sermos os mesmos e vivermos como os nossos pais nas questões que nós não queremos, que nos irritaram, que são fracassos. E a tendência, eu digo para vocês como psicanalista, a tendência é repetir o que eles fizeram. E por isso que nos incomoda tanto e a gente critica tanto. Momento de cuidar dos nossos pais idosos, momento privilegiado de nos cuidarmos. Olharmos lá na frente o que deu boa, o que deu ruim e transformar. E é fácil? Não, não é fácil. Nós temos a mania de acusar. Por isso que Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Você é feito muito mais do mesmo pó do que você gostaria, imagina. Uma análise mostra isso. Uma análise ela vai mostrar isso. A gente vai falar, sério que eu tô repetindo isso? É sério que eu ainda tô nessa? É sério que você ainda tá nessa? Bem sério. Muda, transforma, se abrace, se tome, pegue tua vida nas tuas mãos agora. Aproveite esse momento e vai cuidar de si, porque há um sobrepeso, uma sobrecarga sobre o cuidador se ele está equivocado. Ele entra num redemoinho emocional de ser sugado. Se tem um idoso que vai demandar muito, vai demandar agora contas subjetivas, né? Por exemplo, um idoso que empobreceu, ele vai querer as coisas que ele tinha. E esse filho, às vezes, no lugar de se sente culpado e quer dar, e se ferra, entra em dívidas, se ferra a própria vida, estraga a própria vida. O que adianta? Que vantagem Maria leva? Né? Descobre um santo para cobrir outro. Então tá posicionado, tá com desejo divertido, a gente fala isso na psicanálise. O que quer dizer isso? Se centrar, se situar. Você pode ficar dando tudo isso que seu pai e sua mãe quer, porque eles perderam? Você pode. Você tem que dar. É tua obrigação. É tua dívida, porque, gente, dívida com pai e mãe é impagável. É uma dívida simbólica de quem pôs a gente no mundo. É impagável. Como que você agora vai manejar isso? Com dívidas, achando que você deve? Ou com o que é possível, com reconhecimento, uma gratidão? Ou o caso lá do filho que eu dizia, da idosa institucionalizada com ressentimento, com rancor. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. O que nós estamos fazendo de transformar heranças muitas vezes malditas. E não é herança sem dinheiro, não. Às vezes em dinheiro, que cria brigas familiares, né? Divisão entre irmãos, né? Cisão. Mas tô falando de dívidas simbólicas. Tô falando daquilo que teu bisavô fazia, e daí teu pai fez também,
o avô fez, e você vai parar de fazer, né? Então vamos erguer as mangas, né? Vamos erguer as mangas nesse momento da velhice dos nossos pais e vamos olharmos para nós, vamos reescrevermos a nossa história com eles. Limpar dívidas do passado, limpar rancores, limpar raivas. Ai, meu Deus, meu pai me batia de cinta. Ok, foi o que ele pôde fazer. Foi como ele leu. Meu Deus, meu pai chegava em casa bêbado, violento, batia na minha mãe. E agora? Você vai continuar com raiva dele? Ou você vai ver a fraqueza dele para precisar fazer isso, a dor dele? Quanto mais nós visitamos as nossas dores, mais, como é que é aquela palavra, né? Convalente, mais a gente entende a dor do outro. Convalescente? Não. Mais a gente entende a dor do outro. Empático. É hora de entender a dor deles. É hora de entender a história deles. Tem aí o caderno Amor e Grafia, né? Que me veio de inspiração, esse instrumento de autoconhecimento, de revisitar a própria história. E dá para escrever esse caderno com seu pai e com a sua mãe. O Amor em Grafia, fica lá no Instagram, no link na minha bio no Insta. Temos que buscar práticas, caminhos de salvação, pessoal. Cuidar deles é o detalhe, sim, vai pesar, vai cansar, vai demandar. Diferente da criança, como eu dizia aqui. A criança ela tem um futuro pela frente de esperança. O idoso ele tem um passado enorme para trás e o próximo passo é a morte. Então, pra que eu me investir aqui? Daqui a pouco ele vai morrer mesmo. Ou a gente fica torcendo para morrer logo, para se livrar dos trabalhos ou para ganhar rápido a herança. Eu não sei qual é o teu caso. E é necessário olhar para esse caso. É necessário se olhar sem melindres no sentido moral. Ai, credo, Regina. Ai, credo, você diz que eu quero que morra logo. Vamos visitar o nosso inconsciente. Não vamos olhar o que tá dado a ver. O que tá dado a ver é maquiagem. É mise-en-scène. É representação. Vamos olhar, de fato. Vamos visitar nossos bichos. Vamos visitar nossos monstros. Só assim a gente pode se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos olhar? Vamos olhar lá o que a gente sente de verdade? E aí sim, podemos cuidar como nos cuidamos. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu me amo? Como que eu tô me respeitando? Como que eu tô me cuidando? Que lugares eu tô encontrando de respiro, de reequilíbrio? E aí eu posso ir pro outro dessa forma. Meus projetos, meus afetos, né? Ai, sabe mãe que fala assim, deixei de trabalhar, larguei a carreira depois que eu fui mãe. Tudo bem, se você escolher isso e quer fazer isso, você nunca vai culpar e cobrar isso do teu filho. Agora, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, larguei minha vida, deixei tudo. Não, você vai ter que manejar e organizar, a não ser que você queira. Mas ser responsável e não culpar o outro por alguma coisa, porque o nome disso é frustração. E frustração a gente chama o outro para pagar a conta com a gente. O nome disso é canalice. Momento de cuidar dos nossos pais, lugar privilegiado, abençoado, sacrossanto de cuidarmos de nós, da envelhecente que somos, do envelhecente que somos, o que você vai ser quando você envelhecer. Vamos juntos de mãos dadas nesse laço, animai-vos uns aos outros, abrace, pegue essa oportunidade de crescimento, de transformação, de transmutação. Prepare, construa e desenhe a velhice que você quer viver, a partir do exemplo e da inspiração da velhice dos seus pais.